Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a resolver esse cubo aqui, o cubo octogonal. Então esse aqui é mais um 3x3 modificado e nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como resolvê-lo de uma forma aí bem simples, bem tranquila. Bom, vamos para o tutorial. Nessa primeira parte, o que vamos fazer é a cruz na face branca. Então, bem parecido aqui com o cubo tradicional. Então, aqui tem um centro branco. Então, esses centros aqui são iguais ao cubo aqui, o 3x3. Então, aqui tem o branco, o oposto ao branco é o amarelo. E ele também é um quadrado, né? Não precisa ser orientado. Bom, então aqui tem o branco, é branco e laranja. Então, ele quer ficar nesse meio aqui. Então, eu vou subir aqui, ó, igualou aqui. O branco, aqui tem o branco e verde, então eu vou levar logo para a camada de cima. Essa parte aqui é bem tranquila aí, bem intuitiva, né? Não tem uma fórmula assim só para... você vai vendo aí, aqui mesmo aqui é verde e verde, que é juntar com esse centro aqui, né? Então daí é só descer aqui, ó, juntou e leva para a face branca, no caso, traz ele aqui para baixo. Então já foi dois. Aqui é um branco, outro branco de meio. Aqui é vermelho, então vamos procurar aqui o centro vermelho. Ó, o centro vermelho está aqui, então esses dois aqui querem juntar. Então eu desço aqui essa parte e levo aqui para o centro branco, né, que está aqui embaixo. Então falta mais um, que é esse azul aqui, ó. E ele já está para cima o branco, então eu vou igualar aqui com o centro azul. E dou 2 giros, né? Já que o branco está aqui embaixo. Então eu dou 2 giros. E aqui já temos a cruz branca no cubo octogonal. Então aí bem tranquilo aí de fazer essa parte aqui da cruz. Então bem parecido aqui com o cubo mágico. Bom, vamos lá para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, o que vamos fazer é colocar as peças de cantos da primeira camada. Essas peças que tem o branco, essa aqui e mais uma que é essa aqui. Então temos 4 brancos de cantos para ser colocado nesses locais aqui. Então essas peças de canto, diferente do cubo mágico, só tem 2 cores. No caso, esse aqui é uma peça de canto, só tem o branco e o vermelho. Bom, agora tem um detalhe aqui que você tem que prestar bastante atenção nesse momento. Se aqui é o centro azul, então eu tenho que colocar o azul nessa parte aqui no lado esquerdo. Então, esse azul aqui, no caso, o branco e azul, tem que vir para aqui. Porque se eu colocar aqui no lado direito, eu vou conseguir fazer a primeira camada, vou conseguir fazer a segunda camada, mas quando chegar na terceira, eu vou conseguir também fazer a cruz. Mas vai cair no caso que 2 peças querem trocar. E esse é um caso impossível, porque não tem um algoritmo que troque só 2 peças no cubo mágico. Então você tem que lembrar de colocar pelo lado esquerdo, em vez do lado direito. Claro, se a cruz foi no branco, né? Se você fizer a cruz primeiro aqui no amarelo, claro, você vai colocar pelo lado direito. Mas como a gente fez aqui a cruz na face branca, eu vou colocar as cores pelo lado esquerdo e não pelo lado direito. Se colocar pelo lado direito, vai acontecer um caso impossível e você não vai conseguir resolver. Então vamos lá. Ó, tem um branco aqui, esse branco está para cima. Então eu vou levar para onde ele quer ir, para cima de onde quer ir. No caso, essa peça aqui quer vir para aqui, ó, já que aqui é o vermelho e eu tenho que colocar pelo lado esquerdo. Então aqui eu vou dar, como ele está para cima, eu dou 2 giros aqui. No caso aqui L2, U', L2, U, L2 novamente. Então quando o branco estiver para cima, você pode utilizar esse algoritmo, né? Aqui pelo lado direito a gente faz L2 e se fosse aqui, faria R2 e em vez de começar com U', fazia U, né? Então, uma peça aqui já veio para o lugar. Tem outra aqui, branco e verde. Então, essa peça quer vir para aqui mesmo, já que aqui é o verde. Então, eu vou colocar aqui no lado
esquerdo aqui embaixo. Então, eu coloco o branco aqui, ó, para a esquerda, o branco. Então, eu pego dessa posição e faço o famoso pesca, que é sobe, traz para cá e desce. Ou seja, o movimento R', U' e L. Então, já tem dois aqui, o vermelho e o verde. Tem um azul aqui, esse azul está para cima. Então, se está para cima, eu vou levar aqui para o lugar para cima de onde quer vir. Ele quer vir para aqui, então eu coloco em cima e faço aquele algoritmo, né? Que gira duas vezes aqui. Eu fiz antes pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo. Agora vamos fazer aqui pelo lado direito. Coloco em cima de onde quer vir e faço R2, U, R2, U', R2. E aqui o azul veio para o local correto. Então já temos 3 peças nos locais corretos, peças de canto, e falta só uma, que é essa aqui, ó. Está no local correto, porém desorientada. Então primeiro vamos levar para a camada aqui de cima. Vou tirar aqui dessa parte, né, porque eu tenho que voltar aqui. Trago ela de volta aqui, ó, coloco em cima de onde quer vir. E faço o famoso pesca. Coloco o branco aqui para a esquerda e faço L', U', L. Então, feito isso, já resolvemos aqui a primeira camada no cubo octogonal. Perceba que eu coloquei as cores aqui pelo lado esquerdo. Então, se aqui é laranja, laranja aqui no lado esquerdo. Se aqui é azul, azul no lado esquerdo. E assim sucessivamente. Bom, vamos lá para mais uma etapa. Nessa etapa, o que vamos fazer é colocar as peças aqui de meios. Meios da segunda camada. Então, se aqui é verde, aqui também vai ser verde. Diferente do cubo mágico, que as peças de meios têm 2 cores, no caso essa aqui, por exemplo, nessa aqui a gente só tem uma cor. No caso aqui é verde, é uma peça de meio, então só tem uma cor. Então, tanto faz se eu coloque pela esquerda, pela direita, ou aqui pela esquerda, já que não tem problema aqui com relação à orientação, né? De todo jeito aqui ela vai ficar na posição correta, se eu coloco pela direita ou pela esquerda, já que só tem uma cor. Bom, eu vou colocar todos aqui pelo lado direito. Só que tem um porém. Às vezes, quando chega aqui na vez de fazer a cruz, a gente não consegue. Ou seja, dá uma paridade de não conseguir fazer a cruz. Por que isso acontece? Porque uma dessas peças aqui está orientada de forma errada. Claro que a gente não vai perceber, mas a engrenagem, a parte interna, ela vai, se você colocar de forma errada, você não vai conseguir fazer a cruz. Então, o que a gente pode fazer depois? A gente pode tirar essa peça aqui novamente e vou colocar pelo outro lado. Então, eu vou colocar todas pelo lado direito. Então, eu lembro que se eu coloquei pelo lado direito, eu tiro essa peça, coloco pelo lado esquerdo, para daí sim eu conseguir fazer a cruz. Bom, mas vamos aqui dar continuidade e quando chegar aqui na vez de fazer a cruz eu mostro esse caso. Então aqui é o verde, ele quer vir para aqui, então eu vou levar aqui para o lado direito. Deixo aqui, ó. Tiro essa peça daqui. Essa aqui eu trago para cá de volta. Volta aqui essa parte, ó, encaixou aqui o pazinho, daí eu trago para cá, subo, giro e desce. Então você coloca igual ao cubo mágico. Então esse laranja aqui quer vir para aqui, eu vou colocar aqui pelo lado direito, então levo aqui um pouco mais para longe, tiro essa peça daqui, essa aqui eu volto para cá novamente, volto aqui, ó. Quando voltar, junto aqui o parzinho e agora é só levar para o local correto. Trago para cá, subo, giro, juntou aqui e desço. Vamos para mais um, o azul agora, esse azul quer vir para aqui. Então leva aqui mais um pouco para longe. Deixo aqui por enquanto, subo aqui essa parte, volto aqui com o azul para aqui. Volto aqui o branco, juntou aqui o par, então agora é só trago para cá, sobe, gira e desce. Bom, falta só a última aqui, o vermelho. Mais uma vez, vou levar aqui para o lado direito. E daí eu subo. Volto aqui com o vermelho. Desço, trago para cá, sobe, gira e desce. Então essa parte aqui é bem
tranquila. Então, feito isso, já resolvemos aqui a primeira e a segunda camada no cubo octogonal. Bom, vamos lá para a próxima etapa. Bom, agora vamos fazer a cruz aqui no amarelo. Mas perceba que já aconteceu aqui a paridade, porque no cubo mágico não acontece esse caso de ter 3 peças orientadas e uma não. Não acontece isso. Mas como falei, por que isso acontece? Porque uma dessas peças aqui está colocada de forma errada, já que é uma peça de meio e só tem uma cor. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma dessas peças aqui, essa azul aqui, por exemplo. Eu coloquei todas pelo lado azul, não pelo lado direito. Agora eu vou tirar essa peça e vou colocar pelo lado esquerdo. E daí sim a gente vai se sair da paridade. Então só basta você mexer em uma peça. Então vou tirar esse azul daqui. Veio para aqui, vou colocar esse branco aqui de volta. Bom, agora sim, o branco veio. Agora, em vez de levar aqui para o lado direito, eu vou pegar essa peça, vou levar aqui para o lado esquerdo. Vou deixar aqui, então daí eu vou tirar essa peça. Volto aqui com o azul para cá. Volto aqui esse branco. Juntou aqui o parzinho, então eu trago para cá, sobe, traz para cá e desce. Bom, não foi, então tem outra peça aqui errada, então vamos tirar também aqui a vermelha. Eu vou tirar essa peça daqui. Coloquei o branco de volta e o vermelho já está aqui, ó. Vou colocar pelo lado esquerdo agora. Então daí eu subo essa parte, volto aqui com o vermelho, desço, trago para cá, sobe, gira e desce. Bom, não foi ainda, né? Ó, 3 peças aqui na orientação e uma não. Então vou tirar aqui esse laranja aqui também. Então vou tirar essa peça daqui. Bom, agora sim, ó, eu consegui fazer a cruz, né? Então, vou conseguir fazer a cruz. Então, quando acontecer aqui a paridade da cruz, você pode ir tirando essas peças aqui e mudando ela de orientação. Você coloca todas por um lado, no caso, você escolhe o lado direito, porque daí depois você sabe que tem que levar ou colocá-la pelo lado esquerdo. Então, para você lembrar, né? Então, agora é só fazer o algoritmo da cruz. Tem 2 aqui, uma na direita, outra na esquerda. Então, eu deixo assim, ó, na horizontal e faço. Desce a frente, no caso F, R e U, R', U', F'. E a cruz aqui já foi feita aqui no cubo, né? Bom, então vamos para a próxima etapa. Agora vamos orientar essas peças de meios. Não vamos aqui montar a face amarela. Primeiro vamos organizar aqui essas peças de meios. Fica mais fácil dessa forma. Então a gente vai orientar, né? Então eu vou alinhar um aqui, esse verde aqui eu vou trazer para aqui, ó. E vou olhar aqui as demais. Então eu percebo que esse azul, ó, quer vir para aqui, esse laranja quer vir para aqui e o vermelho quer pular para aqui, ó. Então, eu vou fazer o algoritmo aqui de montar o amarelo, que é o Sune, mas não com a intenção de montar o amarelo, e sim para permutar essas 3 peças aqui. Esse vermelho, quando eu fizer aqui uma vez, o algoritmo vai vir para aqui, então não é o lugar dele, então eu vou ter que fazer mais uma vez para o vermelho vir para o local correto. E o algoritmo é o famoso Sune, né? Que é sobe, traz para cá, né? Desce, gira mais uma vez, sobe, dá 2 giros e desce. Então perceba que o vermelho veio para aqui agora, o vermelho veio para aqui. Então vou fazer mais uma vez para ele vir para aqui, né? Então aí o vermelho vem para aqui, o laranja vem para aqui para o lugar correto e o azul também aqui para o local correto. Então vamos lá. No caso o movimento R, U, R', U, R, U2 e R'. Agora sim os meios estão todos já
nos locais corretos. Bom, como falei, para você organizar aqui essas peças, você tem que deixar uma no local correto. Agora, só uma pode ficar no local correto. Então, nesse caso aqui, tem duas, uma oposta à outra. O laranja e o vermelho estão corretos e aqui não. Então, pode ser que você veja as duas aqui e vá orientar, em vez de o laranja, você vai orientar aqui, por exemplo, o verde. Só que quando você orienta o verde, coloca o verde no local correto, você colocou também o azul. Então sempre vai ficar assim, por mais que você gire, sempre vai ter duas no local correto. Então para esse caso, o que é que você faz? Primeiro você executa o algoritmo, no caso aqui eu vou deixar aqui para minha frente, esse aqui, para daí sim permutar essas peças. Para daí eu girar novamente e posicionar só uma peça correta. Então eu deixo aqui na frente, a outra automaticamente fica aqui atrás, e daí eu faço aqui o sune. Sobe, gira, desce. Gira, sobe, dá 2 giros e desce. Agora sim, você percebe que todas estão erradas, né? Essas três aqui. Não, no caso tem duas, né? Tem duas. Então, quando tiver duas assim, o laranja e o azul, você vai girar aqui e orientar outra peça. Quando tiver assim, agora se tiver assim, você vai ter que fazer o sune, deixar um para sua frente, e uma na frente e outra atrás, e executar o sune. E quando tiver duas assim, uma adjacente à outra, em vez de orientar essas duas, você vai orientar outra. No caso aqui, eu vou orientar, por exemplo, o vermelho aqui, ó. Trago o vermelho para cá. Agora sim, ó, as três aqui querem permutar. Então, o azul quer vir para aqui, esse para aqui e esse aqui para aqui. Então, mais uma vez, você executa aí, ou faz o algoritmo sune, né? Do sune. Então, sobe, no caso, R, U, R', U, R, U2 e desce. Bom, feito isso, vamos para a próxima etapa. Agora, depois que colocamos essa espécie de meios nos locais corretos, o que vamos fazer é colocar essa espécie de canto agora nos locais corretos. Essa aqui todas estão orientadas, ou seja, com o amarelo para cima. Mas nem sempre isso acontece, né? E também não é necessário agora. Depois é que a gente vai orientar essas peças. Esse vermelho aqui, esse verde, já está no local correto. Então, como ele está no local correto, eu vou pegar assim, ó. Por quê? Porque depois que eu executar o algoritmo, se eu pegar aqui nessa posição, esse aqui vai ser preservado. E se eu pegar assim, a peça que está aqui vem aqui para frente, essa daqui vem para aqui e essa pula para aqui para trás. Bom, o azul não quer vir para aqui, ó. Então eu vou ter que fazer duas vezes aqui o mesmo algoritmo. O azul vai vir para aqui, depois eu vou fazer mais uma vez para ele vir para o local correto. O algoritmo é esse. L, U', R', U, L', U', R e U. Então, como falei, perceba que o azul veio para aqui agora. Então, vamos fazer mais uma vez para ele sim vir para aqui. Então, o azul vem para aqui, para o local correto, o vermelho também vem para o local correto e o laranja também. Então, vamos lá. Desce, traz para cá e desce. Aí volta, sobe, traz para cá, sobe e volta. Agora sim, todos nos locais corretos. O verde já está no local correto e orientado. Esse aqui está no local correto, porém quer mudar a orientação. Esse aqui também e esse aqui. Bom, então vamos lá para a próxima etapa, que é orientar essas peças. Bom, para essa parte, o que a gente vai fazer eu vou deixar aqui, que quer ser orientada aqui no meu lado esquerdo, e vou ficar descendo essa parte aqui, descendo e subindo. Aqui também, trazendo para cá e voltando. É bem tranquilo aí, né? Só desce, desce, volta e volta. Bom, agora por onde eu começo primeiro? Aqui por baixo ou aqui na esquerda? O que vai dizer é o sentido que essa peça quer girar. Então eu percebo que ela quer girar nesse sentido aqui, já que o amarelo quer subir, ou seja, quer girar no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. Então, como ela quer girar no sentido horário, eu vou começar descendo essa parte. Se fosse ao contrário, eu começaria aqui por baixo. Então, desce,
traz para cá, embaixo, daí volta e volta. Aí mais uma vez, desce, desce, volta e volta. Perceba aqui que já ficou na orientação correta. Aqui bagunçou, né? Mas assim que a gente for orientando as demais, aqui embaixo também vai se resolver. Então eu pego outra peça que está errada, que quer ser orientada, trago para aqui. Então esse azul aqui eu trago para cá. Eu percebo que também essa quer girar no sentido horário, já que o amarelo quer subir. Então outra vez eu vou começar aqui pela esquerda. Então desce, desce, volta e volta. Desce, desce, volta e volta. Mais uma aqui foi orientada, vamos para a próxima e última, né, que é esse laranja, que também quer girar no sentido horário. Então daí eu desço e desço, volta e volta, desce, desce, volta e volta. Agora é só alinhar aqui em cima. Então assim concluímos aqui o nosso cubo octogonal. Então você viu aí que é bem tranquilo de resolver. Não tem muita dificuldade, é bem mais simples aí do que o cubo mágico, já que a espécie de canto, em vez de 3 cores, só tem uma, o que torna ele aí mais simples, né? Então só tem que tomar cuidado aqui, como eu falei no começo, depois que fizer a cruz aqui no branco, você colocar essas cores aqui, ó, no caso aqui é o centro azul, então você coloca essas cores aqui pelo lado esquerdo, porque se colocar pelo lado direito, no final vai acontecer alguns casos aqui, como por exemplo, duas peças querem trocar. Esse caso acontece porque você, em vez de colocar pelo lado esquerdo, você colocou pelo lado direito. Claro, se fizer a cruz no branco, se fizer a cruz no amarelo começando, aí sim, você vai colocar aqui pelo lado direito, né? Como você vê aqui, ó, pelo lado direito, se a cruz for começar pelo amarelo. Mas se começar pelo branco, você tem que começar aqui pela esquerda. Então, só esse detalhe aí que você tem que tomar cuidado, né? Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, curta esse vídeo, comente também aí dizendo que gostou, ou também se não gostou, compartilhe também. E até a próxima.